Deus falou em meu coração que me daria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas, e tem dado mesmo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mário Henrique. E eu sou a Regiane Santos. Estamos aqui mais uma noite para falarmos um pouquinho desse grande amor de Deus e de tudo que Ele tem feito em nossas vidas, compartilhando com vocês que estão aqui junto com a gente, nos assistindo. Todos os dias nos assistindo, né? Nos aguentando. Não, mas pessoal, é muito legal, sabe? A gente tem assim algo que é interessante, que a gente tem comentado até, né, que as pessoas entram, às vezes não assistem, não participam da live, porque como a gente começa realmente todos os dias às 22 horas, gravado. E de repente não é todo mundo que consegue estar, ou esquece, ou passa, mas enfim. Mas depois assistem porque é curtinho, né? 15 minutos só, então o pessoal assiste e é muito legal isso daí. O pessoal vem perguntar pra gente algumas coisas, vem fazer algumas colocações, né? Mas assim, hoje até falei para ela, a gente vamos só, até eu esqueci, mas vou pedir até para ela fazer uma oraçãozinha, como a gente faz todo dia, a gente tem feito todo dia, a gente começar com uma oração, para aquelas pessoas que pedem para a gente e tal, para que a gente faça uma oração antes do começo da live. Então a gente não cita nomes né, até para a gente poder, como é que eu vou dizer assim, não preservar, mas às vezes as pessoas não querem. Então a gente só nos pedem, então a gente faz. Senhor, primeiramente, muito obrigada por mais esse momento em que estamos aqui falando do Teu amor, Senhor Deus. Quantas pessoas estão aqui com a gente, que assistem, compartilham e verificam que também estão passando por alguma situação parecida com aquilo que a gente já passou e já venceu, e aquilo também que a gente tem passado, que existe uma solução em Ti. Pai, olha para essas pessoas que estão necessitadas, Senhor Deus, de um carinho Teu, Senhor Deus, de uma atenção Tua, porque muitas vezes elas já perderam até a fé, devido a tantas situações do dia a dia que às vezes vai esfriando essa pessoa, Senhor Deus, que elas possam ter a certeza de que o Senhor está cuidando, de que o Senhor olha para elas e que mesmo um silêncio é uma resposta, para que elas saibam confiar em Ti e esperar em Ti com paciência, porque o Senhor, no momento certo, o Senhor fará, porque a sua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Então, que as pessoas entendam que a partir do momento que elas colocam em Tuas mãos para que o Senhor faça conforme a Tua vontade, que elas entendam que a Tua vontade vai ser sempre boa, perfeita e agradável. Então, olha para esses corações, dá a calma, dá a mansidão que elas precisam para elas prosseguirem no seu dia a dia e em todos os dias de suas vidas. É o que te pedimos e também já te agradecemos. Amém. Amém. Que assim seja, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do universo. Pessoal, então, hoje eu vou abordar um tema muito interessante, que eu até conversei com a Neguinha, com a Rê, é o seguinte, pessoal, a imposição de situações dentro de um relacionamento, né? A colocação que é feita às vezes, que se faz às vezes, dentro de uma relação conflitante. Vamos dizer assim, conflitante como? Às vezes eu penso uma coisa, ela pensa outra e a gente quer impor como é que eu poderia dizer, a nossa ideia, o nosso pensamento, e de repente aquilo pode até causar, sabe, fica uma coisa meio estranha, meio complicada, porque acaba em discussão, acaba em situações que sempre, necessariamente, quando se quer pontuar, se quer realmente cravar uma ideia, ou fazer com que as pessoas aceitem o que a gente faz, é difícil. E a gente tem percebido, mesmo as pessoas que têm nos procurado, mesmo as pessoas que eu tenho conversado e tal, eu percebo que a dificuldade que existe na relação, a maioria das vezes, é justamente nesse aspecto, de ideias, sabe? Não que uma pessoa não respeite a ideia da outra, não, mas é que uma quer impor a ideia dela na outra, quer impor a ideia, quer impor a linha de raciocínio, e nem todo mundo é igual, nem todo mundo pensa da mesma maneira, nem todo mundo tem a mesma forma de pensar e de assimilar as coisas. Então, eu acho que esse é o maior grau de dificuldade que existe, eu acho que na relação.
Então, por mais que a gente busque Deus, por mais que a gente busque como é que eu digo, Cristo, que a gente tem amor, mansidão no coração, essa mansidão às vezes dá meio zebra. Então, mas não, é que realmente é o que acontece. Então, a gente, por mais paciência que a gente tem e tal, nós somos carne e osso, nós somos, sabe, temos problemas naturais, problema de cada um, e vai acumulando, às vezes o cansaço, às vezes, sabe, é tudo meio com problemas, às vezes pessoal e tal, que às vezes complica um pouco esse entendimento. Então, eu gostaria de deixar até uma pergunta para vocês, deixar uma reflexão, para depois, amanhã, vocês colocarem, perguntarem e tal. O que é mais importante na relação? A ideia ou a relação? Fica aqui a pergunta, por favor. Por que nós estamos, né, sempre falando, né, na maioria das vezes, sobre relacionamento? Porque a gente percebe que isso é comum, né? Como o Mário falou, às vezes pessoas vêm comentar com a gente referente às necessidades, às dificuldades que estão tendo. E nem sempre é num relacionamento antigo, às vezes é no início de um relacionamento. Principalmente. E ela quer uma solução, ela quer saber como agir nesse novo relacionamento. Às vezes já veio de um relacionamento anterior Frustrado. E ela não quer trazer para esse novo relacionamento, mas ela acaba trazendo porque ela também ainda não ficou totalmente curada, né? A gente até sabe que fala assim, enquanto você não estiver curada, todo relacionamento vai dar errado. Mas só que as pessoas, elas têm pressa, né? Elas querem novos relacionamentos, elas não querem ficar sozinhas e às vezes esquecem que o problema nem sempre está no outro, e sim nela que ainda não foi curada, né? Nela que ainda não foi trabalhada. E quando existem relacionamentos que diferentes de novos, mas que já estão há muito tempo, às vezes estão desgastados. Por quê? As pessoas vão deixando para lá, vão empurrando com a barriga, né? E é a hora que a pessoa se cansa e explode. Então, a importância, né, de parar, conversar, que nem ontem nós falamos, né? Como é importante ter esse momento em família, mesmo que não seja com muitas pessoas, só você e seu cônjuge sentado à mesa, né? A mesa ali, o lugar de comunhão, como eu sempre escuto da minha irmã falando, né? Que a mesa é o lugar de comunhão, onde você ali senta e conversa e fala das coisas, é realmente aquele momento. Então, não é, quando a gente fala de momento de comunhão, não é um momento para discutir relação a DR, né? E sim para compartilhar. Escutar do outro qual é a necessidade que ele tem naquele momento, o que ele está precisando, o que está fazendo falta. Escutar ideias é diferente de impor ideias, né? Então, você apresenta a sua ideia, ele apresenta a dele e vocês vão tentar chegar num acordo de qual que seria melhor. Por quê? Cada um tem uma ideia, às vezes entra em desacordo no que eu penso e no que o outro pensa. Mas qual que é o melhor? Como o Mário falou assim, a ideia ou a relação? Então, vamos ver. Às vezes, nenhuma das ideias vai servir. Vai ter que ser outra para que os dois possam andar juntos, né? Então, é isso que vai ter que conversar. Eu lembro de uma situação que quando nós fomos morar em Santos, era por conta do meu trabalho, né? E aí, eu sentei com ele e falei assim, olha, apareceu a vaga, tal, né? E o que precisa? Daí eu falei assim, só você aceitar. Ele falou assim, eu tô com você. E aí, nós oramos e deu tudo certo. Então, era uma necessidade que eu tinha no momento, mas ali ele estava pronto para estar junto comigo naquele mesmo propósito. E aí, em concordância, em oração, tudo deu certo. Agora, quando não existe isso, que um não abre mão ou o outro não quer, que pode acontecer do outro não querer ou não poder, vai precisar ter uma conversa para dizer, e aí, como que a gente faz? Qual que é a melhor situação, então, a se fazer? O Mário, ele tem muitas ideias, a live, inclusive, foi uma ideia dele, mas ele gosta muito desse mundo, né, moderno, então ele quer fazer coisas, e às vezes eu estou com outro pensamento, mas daí ele apresenta aquela ideia e fala assim, olha, neguinha, se você quiser fazer, eu vou achar legal, mas se você tiver outra coisa, se você não quiser, tudo bem. Né? Você pode continuar nos seus projetos. Então, existe isso, essa pergunta. Ele não vai chegar para mim e falar assim, caramba, eu quero fazer, você não quer fazer? Ou se não cobrar, quando foi a sua vez eu fiz, agora você não quer fazer? Isso é ruim, que é a imposição de que você é obrigada a fazer só porque
o outro fez. Não, Muito que é. para tudo tem que ter essa conversa. É claro, abrir mão é necessário muitas vezes, né? Várias vezes, né? Então, mas tem que ter essa conversa, não pode ter a cobrança, né? Sim, não, e aquela história, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quer dizer, para existir um meio termo, aí como ela estava dizendo, existir um meio termo que às vezes não é nem a ideia e nem, e nem sabe, a relação. Realmente é o meio termo de você poder colocar, fazer uma colocação ali, mudar, às vezes mudar radicalmente tudo aquilo que foi falado e foi conversado, a própria ideia, e para fazer a coisa andar de uma forma diferente, fazer uma forma boa, uma forma legal. Mas aí nós vamos partir para um outro campo também, para um outro lado também, que é muito, muito legal. Dentro da relação, toda relação existem coisas como filhos. E, às vezes, existe algo assim muito interessante, que eu estava até vendo esses dias aí, que nem sempre a gente tem a solução para os problemas dos filhos também, principalmente quando já tem idade, já tem uma certa idade, já estão maduros e tal. E você tem que engolir algumas coisas, você tem que aceitar, não é engolir, vamos dizer, aceitar situações que de repente você vê que não tem muito a ver. Mas, para eles está tudo certo. Então você tem que deixar claro que está tudo bem. E outra coisa, aquela história, principalmente quando são casados, quando já têm uma relação, quando já estão, eles têm a vida deles e têm um núcleo deles, que dificilmente você vai, tudo que você colocar, tudo que você tentar interferir, realmente pode prejudicá-los e muito, não é pouco, não muito. Pode ajudar? Pode, mas muitas vezes pode prejudicar porque você não tem consciência do que está acontecendo ali dentro. Você tem do que falam, do que é falado, do que um fala, do que o outro fala e tal, mas não do que está acontecendo realmente. Né? Então é complicado. Então essas coisas que eu acho que dentro de uma relação é o respeito entre as pessoas e a família. Como eu disse, a minha relação com a família aqui é muito boa, sabe? E isso me ajudou 99% de tudo que a gente faz. Nos ajuda, não é que nos ajuda, nos ajuda em 99% do que a gente faz. Primeiro que são tudo cristãos, então já, sabe, de repente já se torna tudo mais fácil também. Sabe, tudo temente a Deus, tudo. Então eu acho que isso se torna muito mais fácil também. Mas tenho relação com outras pessoas, todos familiares que não são crentes, que não são, e também uma relação muito boa. Sabe, que são pessoas boas de coração, que não é porque não é crente que não é boa de coração, não é. Ao contrário, entendeu? Então, tipo assim, mas eu digo, eu acho que Deus, quando se busca Deus, independe da situação, é perfeito, é perfeito. E uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui, hoje ainda assisti o filme A Virada. A Virada. Vou deixar 2 filmes para vocês, A Virada e A Forja. Assistam esses filmes. Parece um filminho assim, meio água com açúcar e tal, mas assistam esses 2 filmes. O que eles têm, a mensagem que existe ali, a mensagem que existe ali. E amanhã eu vou falar até a respeito, amanhã não, talvez sexta-feira ou sábado, a respeito dos produtores desse filme, do qual ficamos sabendo da história, ficamos sabendo que o representante deles no Brasil, né, da empresa no Brasil, da distribuidora, esteve num congresso que a gente esteve no sábado e ele fez as colocações. Fez a explicação, inclusive, do filme, inclusive, da produção do filme, que é maravilhoso. Vocês vão escutar, vocês vão ver que é coisa muito legal mesmo. Né? Inclusive o outro filme também que faz parte aí, o Quarto de Guerra, né? Quarto que de ele Guerra, deu esse exemplo aí. Então, assim, nós temos esse Forja a Virada que a gente assistiu, já é um filme antigo, eu já tinha assistido e hoje assistimos de novo. E foi uma coisa tão nova a gente assistir junto, né? Juntos e ver cada situação e a gente se emocionou. E isso é tão legal, porque a gente começa a refletir de como Deus trabalha. Para a reflexão, né? Mesmo, para a reflexão mesmo. Esses filmes para refletir, é para você. E você vê a profundidade, se vocês entrarem no filme, a profundidade do que é colocado ali, sabe? De Cristo, de Deus, da fé do homem, da fé. E o que faz a mudança? O que faz a mudança, sabe? E é uma coisa assim, e a pessoa, ela se sente tão bem, se sente tão bem, como eu venho falando, sabe? É uma coisa assim que, maravilha, gente, que não tem o que mais depois mexa com você, a não ser, lógico, a sua sensibilidade para com o semelhante, com as pessoas, sabe?
o amor para o próximo, sabe, o amor de Cristo, o que ele derruba em você, o que ele derrama em você, é coisa assim absurda. Sabe, só você vivendo para entender o que eu estou falando. Aí todo mundo, normalmente quando a gente começa a falar em Cristo, em Deus, o pessoal fala, isso aí endoidou de vez. Agora não. Parece que a gente está falando só de religião, né? Mas a gente está falando de vivência, do que Deus fez. Doido eu era antes. Antes eu era doido. Hoje não. Hoje eu sou consciente, para mim, muito consciente. E como eu digo, me arrependo profundamente de não ter conhecido esse Deus muito antes. Sabe? Isso sim. Esse é um grande arrependimento que eu tenho, de não ter conhecido esse antes, porque ele estava me dando as deixas, ele estava me dando as dicas. Ó, é aqui, o caminho é esse, é por aqui. E eu, sabe, o conforto, tá tudo certo. Só que aquela história de sempre você acordar com um vazio. Que vazio é esse? Que vazio é esse? Você vai, faz, acontece, vai para onde, vai, e está sempre no vazio. E eu tenho certeza que 80% das pessoas que vão assistir ou que assistem a live, que vão assistir, sente isso que eu estou dizendo. O vazio, o buraco que existe, de acordar no outro dia e falar, nossa, que vazio. Ou chegar em casa, deitar e falar, nossa, que vazio. Mesmo acompanhado, mesmo com pessoas. Mas sempre existe um buraco, aquele vazio, que ele não consegue completar. Ele fala, meu Deus, mas como assim? Esse vazio é Deus. É o Cristo que está te faltando, é o Cristo que está, sabe, a fé, é o Cristo que está te faltando. Que quando você encontrá-lo, que eu estava dizendo, quando você encontrar, você não quer mais, nunca mais nem pensar em distância dele. Ao contrário, você sente uma sede, um desejo de buscar cada vez mais, sabe, de querer falar nele, de querer estar com ele, de querer orar, de querer, sabe, não é, aí o pessoal fala, é loucura? Não, não é loucura, não, é vontade mesmo, é paixão, é amor, sabe? Como eu falo, coração limpo, você limpar o coração, mas limpar o coração, e venha Espírito Santo, venha Cristo, venha meu Deus, more em mim. Nós estávamos falando, né, sobre técnica, né, aquilo que você tem conhecimento, que você estuda e você sabe falar, e aí propriedade, que é quando você vive uma situação e sabe como falar porque você já passou por ela. Então, quando nós estamos aqui na live falando de tudo isso, é porque nós vivemos, passamos, estamos vivendo, estamos aprendendo a lidar com várias situações, né? Algumas já aprendemos e outras estamos aprendendo ainda. Então, nós temos agora não só a técnica, não só o conhecimento, mas nós temos a propriedade de falar porque vivemos, porque passamos e vencemos, né? E outra coisa que, no exemplo do Mário, que ele falou do vazio, a gente estava conversando sobre isso. Ele, né, teve a época da fama dele, que ele tocou com muitos artistas, que ele fazia sucesso, que ele ganhou muito dinheiro, e ele falava isso. E chegava em casa e estava sozinho, estava no vazio. Então, que muitos artistas hoje passam por isso, né? E eles entendem isso porque ele também passou. Então, ele sabe o que é esse vazio e o que é hoje ele está cheio desse Deus amor maravilhoso, de Deus. Desse amor, e poder falar com propriedade da diferença, né? De ir deitar e não sentir esse vazio. Ao contrário. Né? Na verdade, assim, quando a gente, não é que a gente não sente vazio, mas que está buscando encher o tempo todo, porque esse amor é tão grande que a gente mas não dá nem tempo feliz, de ficar vazio, né? Não dá nem tempo de vazio. A gente fica feliz de falar. Então a gente se enche de poder. Se completa. Ele nos completa. Isso, e a gente enche o quê? Quando aquela parte lá, eu estou transbordando, mas eu vou repassando isso para frente e eu volto a ficar cheio. Exatamente. Né? Então esse copo não esvazia. Não, e aquela história, né? Toda pessoa que transborda, que dependendo do que ela está te passando, ela está transbordando aquilo que ela sente. Tristeza, uma série de coisas. Quando também as pessoas que transbordam alegria, que transbordam, sabe, a alegria, o amor de Cristo, o amor de... Então você vê, às vezes, você fala, né? Porque o pessoal diz assim, mas aquele crente lá está sempre dando risada, está sempre louco. Não é isso, é que está sempre bem. É que tem, como estava a própria virada, o filme, sabe? Quando o amor de Cristo que, sabe, vem a ti, o Espírito Santo desce, não tem. Foi o que aconteceu na festa, no congresso de sábado, sabe? Foi uma coisa assim tão poderosa, tão violenta, que é coisa assim absurda.
parecia que a gente estava, sabe, você vive o paraíso na Terra. Você vive o paraíso na Terra. Então, quando eu digo que antes de você subir, que nem diz o outro, você vai experimentar o paraíso na Terra com Cristo. Você vai experimentar o paraíso aqui. Não se preocupe não, que ele vai te dar o paraíso aqui, por enquanto, antes de você ir para lá. Você vai ter o paraíso aqui também. O sofrimento faz parte da vida. Ponto final. O sofrimento faz parte da vida. Sabe? E você vai continuar tendo, não é porque você é crente que você não vai ter problemas, que você não vai ter doença, que você não vai ter, você vai continuar tendo tudo que você tem, entre aspas, só que com menos força. Quer dizer, menos intensidade, porque o Cristo vai te proteger, ele vai te dar a hora certa. E a hora que for sua é sua, não tem para ninguém. Você é um ser humano normal, você nasceu, viveu e vai morrer, não tem jeito. É a vida. Tá bom, pessoal? E é com leveza, né? E com leveza e mansidão no coração. E a gente termina então a live de hoje, agradecendo a presença de vocês. Obrigado por vocês que entraram, né? E eu espero que vocês reflitam aí nessa noite, né? O que eu estou passando? Eu estou sentindo um vazio? Se está sentindo um vazio, nessa noite ore. Na hora de dormir, né? Vai buscar lá e pede a direção que ele vai te dar, tá bom? Que ele te enche abundantemente de amor. Amém. Que ele vai fazer. Independente de você estar certo ou errado, ele vai fazer. Uma boa noite para vocês, um bom descanso, uma noite abençoada, com muita proteção divina e um dia maravilhoso. Que amanhã um feriado seja maravilhoso e vamos rezar para que tenhamos um Brasil melhor. Amém. Tchau, tchau, gente. Assistam aí, Virada, Forja. Tchau, tchau. Quando Deus falou em meu coração que me daria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Tchau, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau. Tchau.